Aqui eu ensino a criança mais dois dígrafos. Esses dois dígrafos eles são formados por letras repetidas, ou seja, esses dígrafos eles são formados pela mesma letra. E o primeiro dígrafo que nós vamos aprender é o dígrafo RR, ou seja, essas duas letras juntas têm apenas um som só. A criança, quando ela ver esse dígrafo, ela não precisa fazer o som duas vezes, como se fosse um som para cada letra. Não, ela vai fazer o som uma vez só. Eu vou dar exemplo aqui para você. O som desse dígrafo é o som da menininha dormindo e roncando. A sua criança já conhece esse som. Se você seguiu todo o passo a passo aqui do curso, sua criança já conhece esse som. E quando uma menininha está dormindo, o som que ela faz é o som que ela está roncando. Como que é? É assim, ó. Nós ensinamos assim para a criança, né? Você pode ensinar, revisar esse som com o cartão fogo ou aqui com o desenho da própria apostila. E você vai ensinar que esse som é o som dessas duas letras juntas. Então, toda vez que a criança ver essas duas letras juntas, ela vai fazer o som. Não precisa fazer como se fosse um som para cada letra. Não, o som uma vez só. Uma vez só. E aí, depois que você ensinou essa relação que as duas letras R elas têm o som quando estão juntas, agora nós vamos ensinar aqui a criança a escrever seguindo as setas para escrever corretamente, treinar a escrita, e aqui a mesma atividade de diferenciar os sons. Então você vai perguntar, ou melhor, você vai dizer, você vai circular ou pintar somente as duas o dígrafo, melhor dizendo, o dígrafo que tem o som. Então a criança vai olhar aqui. Vamos ver. Ah, aqui. CH tem o som sh, não é. NH tem o som nh, não é. LH, lh. RR tem o som r, muito bem. Então circula, pinta. SS não aprendi ainda. NH tem o som nh, não é. CH, sh. SS não aprendi. LH, lh. RR, r, muito bem. Então a criança vai pintar ou circular somente o dígrafo que tem o som r, que é o som que ela está aprendendo agora. Aqui, mesma coisa que nas outras atividades. A criança vai escrever o dígrafo dentro dos espaços, dentro dos tracinhos, para ela treinar a escrita também. E aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar a criança a fazer a junção desse dígrafo com as vogais. Só que presta bastante atenção. Eu sei que na divisão silábica nós não deixamos essas duas letras juntas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Palavra barro. Se eu for dividir essa palavra em sílabas, a divisão silábica fica assim, ó. Na divisão silábica eu nunca vou deixar as duas letras juntas de um dígrafo aqui no caso. No caso de RR, por exemplo, ou SS. Então, o que eu estou ensinando aqui não é divisão silábica. Na divisão silábica, você vai ensinar para a criança em um outro momento que, para dividir a sílaba, nós precisamos deixar uma letra em cada sílaba. Nós não podemos deixar o dígrafo RR com as duas letras juntas. Aqui é somente para a criança aprender a juntar os sons. Por isso que eu uso esse tipo de junção. Não é divisão silábica aqui. Divisão silábica é outro tipo de atividade. Aqui é só para a criança entender que como que fica a junção desse dígrafo com as vogais, certo? Então, só para deixar claro, divisão silábica, eu sei que não vou deixar as duas letras juntas. Mas aqui eu só vou usar esse exemplo para a criança aprender a juntar os sons. Vamos lá, então. Então, eu vou ensinar assim para a criança. Aqui eu tenho... Opa. Deixa eu subir aqui um pouquinho, fica mais fácil. Então eu tenho aqui r, a, ra, r, e, re, r, i, ri, r, o, ro, r, u, ru, r, ão, rão. E aí você pode ensinar também que as variações, que você pode encontrar essa sílaba como variações. No caso, a letra A com o som A. Então ficaria r, a, r, r, e, ré, r, o, ró. Então você ensina essas variações para a sua criança, tudo bem? É importante que você ensine ela a fazer as junções das duas formas.
E aqui você trabalha primeiro a família silábica na ordem comum e depois em diferentes ordens. Por exemplo, ra, re, ri, ro, ru, rão. E aqui pode ser também rã, ré ou ró. E aqui, ri, ru, ra, rão, ro, re, ru, ri, re, rão, ra, ro, re, rão, ru, ra, ro, ri. E aí você pode depois pedir para a criança fazer a variação. Por exemplo, aqui pode ser ra ou pode ser rã. Aqui pode ser re ou ré, ro ou ró. E assim você vai fazendo com todas as sílabas para a criança treinar ali a leitura. Se a sua criança estiver lendo bem essas sílabas, você pode começar a ensinar as junções formando palavras. E aqui é a mesma coisa. Eu estou usando essa forma de junção com as duas letras juntas na mesma sílaba só para a criança conseguir fazer a junção correta. Eu não estou trabalhando divisão silábica aqui. Pois que a criança conseguir ler a palavra inteira sem precisar juntar as partes, então você ensina a divisão silábica como que faz, tudo bem? Então aqui é só para a criança conseguir juntar sílabas e formar palavras. Então vamos lá. Ferro, ferro. E se a criança ler assim, ferro, ferro, ferro existe? Não. Então vamos mudar o som para E. Ferro, ferro existe? Sim. Mesma coisa aqui, ó. Se a criança ler assim, ó, serra, serra, serra existe? Não. Acho que não, meio estranho isso, né? Vamos sentar com E? Serra, serra, certo. Então, a criança, é importante que ela, por isso que ela aprenda todas as variações de vogais, porque em algumas palavras ela vai ter que testar outros sons de vogais sem ser aqueles mais comuns, A, E, I, O, U. Ela vai precisar testar A, O, E também, com ou sem acento. Então aqui nós temos vários exemplos para a criança treinar a junção dessas palavras. Lembrando, sempre você mostra antes, para depois a criança conseguir fazer as junções. Aqui atividade de digitados, tanto de palavras fáceis como palavras mais difíceis que a criança aprendeu até agora. Aqui continuando, você pode dar essa atividade no mesmo dia ou no outro dia, porque agora eu vou ensinar SS, o outro dígrafo. Esse dígrafo SS eu normalmente ensino junto com o RR. Aí você vê o que é melhor. Se a sua criança tem muita dificuldade, você pode ensinar em dias diferentes. Agora, se a sua criança está indo bem, pode ensinar no mesmo dia os dois dígrafos. A mesma coisa com CH, NH, LH. Você pode ensinar um dígrafo em cada dia, ou você pode ensinar os três no mesmo dia, por exemplo. Então vai depender muito de como a sua criança está evoluindo. Se ela está evoluindo bem, pode dar mais atividades. Sempre aqui a revisão dos sons, você vai perguntar para a criança. Sempre quando uma letra tem dois alto-falantes ou mais, é porque ela tem, é a quantidade de sons que ela tem, né? Então aqui, olha só que interessante. Nós já aprendemos aqui os dígrafos CH, NH, LH e RR. Aqui, revisão do alfabeto, aquele mesmo tipo de atividade que eu expliquei, eu sugiro que você ensine um pouquinho cada dia, se a sua criança ainda não sabe o alfabeto, e vai aumentando a quantidade de letras. Então, por exemplo, 3 letras num dia, depois 4 em outro, 5 em outro, e revisar 3 vezes por dia. De manhã, no início da aula, no meio da aula e no final da aula. Para a criança memorizar. E lembrando de mostrar as letras em diferentes ordens também. Aqui sugestão de frases para a criança perceber ali com as palmas, com os dedos ou com o lápis ou algum objeto, a quantidade de palavras que tem dentro de uma frase, como eu já expliquei também. Sempre são atividades de revisão, sempre. E aqui nós temos mais frases para a criança ler, circular e depois copiar. Então, ó, Paulo lavou o carro. Agora com dígrafo RR também, olha só. Então, Paulo lavou o carro. E a criança vem e escreve aqui. Paulo lavou o carro, sempre respeitando os espaços. Por isso que é importante fazer aquela atividade interior que eu falei ali de usar as palmas, ou os dedos, ou os objetos para separar as palavras nas frases. E aqui nós vamos aprender agora esse dígrafo, como ensinar para a criança o dígrafo SS. É muito parecido com o RR, o modo de ensinar. Então, o som é o som da serpente que a criança já conhece, que é o som S. Então é muito mais fácil ensinar. E aí como que você vai ensinar? Que essas duas letras, quando estão juntas, elas têm o som S. E olha só, elas até parecem uma serpente, né? É mais fácil da criança aprender. E não precisa falar duas vezes. Não. Você vai falar uma vez só o som. SS tem o som S. E depois que você ensinou a relação aqui entre letra e som, você pode usar os cartões fogo, você pode usar as letras móveis ou
diretamente aqui da apostila. Você vai trabalhar a escrita com a criança seguindo as setas. Você vai trabalhar aqui também a repetição, né, sobre pontilhados da escrita também. Aqui você vai trabalhar a diferença, né, entre os sons. Então você vai falar, circula somente o dígrafo que tem o som s. Então aqui, esse tem o som sh, nhan, lhã, r, s. Opa, esse tem, correto? Nhan, sh, s, certo? Lhã, r. E aqui depois a criança vai escrever dentro da linha as duas letras e vai escrever até o final para treinar a escrita. Na junção de sílabas, é a mesma situação de RR. Lembrando, só estou ensinando SS junto aqui para formar a sílaba, porque eu quero ensinar a formação dos sons, a junção dos sons. Divisão silábica é em outro momento, você vai explicar que nós não deixamos as letras juntas numa divisão silábica. Por exemplo, vou colocar uma palavra aqui. Passo. Passo. A divisão silábica ficaria assim, ó. So. Ficaria assim. Então, só para você entender que aqui o objetivo não é divisão silábica, é só a criança juntar o som, por isso que eu ensino dessa forma. Então, você vai ensinar s, a, sa, ou s, a, sa, s, e, se, ou s, e, se, s, i, si, s, o, so, ou s, o, só, s, u, su, s, são. E aqui a mesma coisa você vai trabalhar com a criança as diferentes ordens. Sempre primeiro sa, se, si, so, su, são. Depois em diferentes ordens. E depois trabalha as variações. Sa, se, só. Importante que a criança sempre saiba que existem essas variações, embora a principal sempre será sa, se, si, so, su, são as mais usadas. Mas é importante que ela saiba as outras também. Sempre revise. Sempre leia as listas com a criança, é importante que ela faça isso. Aqui, para ensinar a formar as palavras, é a mesma situação de RR. O foco aqui não é fazer divisão silábica, é só ensinar a criança a formar o som. Divisão silábica, eu dei até o exemplo com essa palavra ali, né, anteriormente, na palavra passo. Que a divisão silábica fica sempre a letra S em uma sílaba e a outra letra S em outra sílaba. Mas aqui é só para a criança conseguir ler, tá bom? Então fica assim, passo, passo, assado, assado, tosse, tosse. Ou senão aqui a criança for ler assim, tosse, tosse existe? Não. Vamos mudar por O, tosse existe. Então é sempre importante a criança treinar isso. Aqui, por exemplo, osso, osso existe? Não. Agora, osso, osso existe? Sim. Ou senão a criança faz assim, o só existe? Não. E osso, osso existe. Então, aqui você vai ensinando a criança a fazer as junções sempre com esse passo a passo. Você mostra para ela e ela faz, depois ela tenta fazer sozinha. E aqui sempre continuando as atividades de ditado com todas as explicações que tem aqui, bem tranquilo. Revisão, olha só, depois no outro dia, revisão de todos os sons, todas as variações. Olha aqui como aumentou aqui agora. Agora nós temos SS também. Então você vai fazer a revisão de todos os sons todos os dias. Eu faço isso todos os dias, revisar os sons das letras todos os dias. Agora também faz parte de ensinar o alfabeto todo santo dia, para a criança começar a memorizar o alfabeto também, além dos sons das letras, certo? Então nós vamos continuar aqui agora, e o nosso próximo objetivo, nós vamos começar a ensinar letras que têm mais de um som. E a primeira letra que eu vou ensinar aqui para minha criança, a primeira letra que tem mais de um som, sem ser as vogais, é a letra C. Então na próxima aula eu vou ensinar sobre a letra C.